Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou dos donos aqui da Newdman, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí, seguir as tendências para 2023 e falar um pouquinho sobre o cabelo crespo, claro, o que vai estar bombando pro ano que vem. Bora lá! E antes aí que eu entre em cada corte, mostre algumas fotos pra vocês, já peço que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar e, claro, não deixa aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo novo, você fique sabendo, receba aquela notificação. Também não esquece de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto da Newdman, também está no nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação para ti aí para essas dicas. Então, rapaziada, pra gente começar um pouquinho falando sobre o cabelo crespo, vou fazer como eu faço todos os vídeos de tendência, que é falar um pouquinho qual que é a linha geral. E a linha geral, ela é a mesma do ano passado, cara. A textura, o volume vai se manter bastante, então basicamente o cabelo crespo vai se beneficiar bastante, porque ele naturalmente já vai ter um volume interessante, já vai ter textura, então realmente vai ser bem legal para ele. E, normalmente o cabelo crespo tem duas saídas bem legais, na verdade para qualquer tipo de cabelo, porque além dessa questão do volume e da textura que vai ser uma tendência, uma outra coisa que nunca sai de moda é o cabelo um pouquinho mais baixo e raspado, então você vai ver também bastante coisa por aqui. Como eu falei também lá no vídeo geral de tendência, fica ligado não só nos cortes, mas também em alguns elementos, porque vários deles você vai conseguir aí adicionar em outros cortes, fechado? E o nosso primeiro corte, ele é o zigue-zague part. A gente trocou uma ideia também lá no vídeo de tendências no geral. Ele basicamente é um cabelo curto, como eu falei, é uma tendência que sempre vai se manter aí. E o zigue-zague part é um elemento. Então, ele basicamente é um risco de navalha ali, um desenho no seu cabelo, que ele realmente tem um formato meio de zigue-zague. Você pode tanto colocar na parte de cima mesmo do cabelo, quando ele está um pouquinho mais raspado, ou se você preferir deixar o cabelo um pouquinho mais alto, você pode fazer ele na lateral. Mas o mais normal mesmo é na parte da frente. Nosso segundo corte que eu acho bem legal é o tempo fade com sponge twists, cara. Para traduzir aí para o nosso bom português, primeiro é aquele degradê um pouquinho mais baixo, então basicamente você vai fazer aquele degradê com aquela progressão de máquina, só que ao invés de ele fazer uma progressão chegando quase até o meio da sua cabeça, ele vai fazer um degradê um pouquinho mais baixo, na linha baixa ali do seu cabelo. Então o degradê ele vai vir só nessa linha realmente bem no comecinho dele. E aí você vai compor isso, obviamente depois desse degradê vai ter uma progressãozinha de máquina aí um pouquinho mais alto, na parte de cima você vai deixar o seu cabelo um pouco mais médio, e aí você não vai fazer um nudred, mas você vai usar aquela esponjinha para cabelo afro, onde você vai dar uma leve enroladinha no seu cabelo. Então ele vai dar, além da textura que o cabelo crespo já tem, aquele volume que o cabelo crespo já tem, ele vai dar um leve formato ali de várias bolinhas ali no seu cabelo, só na parte de cima, só para dar realmente um estilo, dar uma direção e fazer uma textura um pouquinho mais diferenciada. O High Skin Fade with Twists também é um corte muito legal, novamente é um corte inglês, mas basicamente ele é também um degradê, só que ele é meio que uma variação do anterior que a gente acabou de falar. Ao invés de ser um degradê baixo, ele é ao contrário, é um degradê um pouquinho mais alto. E ele é um degradê que começa naquela zero mais baixa possível, muitas vezes até com abaixo da zero, que é aquela paradinha que se faz no pezinho, tá ligado? Então realmente seu cabelo vai ficar na pele mesmo, quase sem cabelo nenhum, e aí, por isso que é skin, então vai aparecer bem a sua pele, e é a partir do meio da sua cabeça que você vai começar a ver alguns pontinhos, e aí começar a fazer a progressão de máquina. Então ele realmente só fica degradando na parte de cima, e no resto ele realmente fica muito baixinho ali, realmente aparecendo a sua pele. E na parte de cima é basicamente a mesma coisa lá no nosso outro corte que eu acabei de falar, que você pega um pouquinho da esponja para fazer uma leve textura ali, para ele ficar um pouquinho com as bolinhas ali, fica bem interessante. Não vai ser o nudred, mas você vai pegar a esponjazinha ali para dar uma direção para ele. O Fru Walk, ele também é um estilo muito legal para o cabelo crespo, ele já estava no ano passado e vai permanecer para esse, cara, que basicamente é uma variação do Mohawk, que é o moicano. Então, ao invés de ele ter aquela pegada um pouquinho muito alta e bastante afunilada, basicamente a variação dele é ser bem mais largo e também não ter tanta altura. Então, a faixa de cabelo que vai ficar, ele vai pegar quase a parte de cima inteira do seu cabelo, desde o começo até lá atrás na sua nuca, fazendo essa faixa de volume. E aí na parte dos lados você vai fazer ali, pode raspar, pode fazer um degradê, se quiser adicionar algum elemento, como eu falei, fica bem legal, como o zigue-zague part que eu já falei lá na nossa primeira inspiração,
mas também pode ser uma risca de navalha comum, fica bem interessante. E aí nessa parte de cima tem muitas variações que você pode fazer. Tem uma galera que acaba descolorindo as pontas, que ficou bastante alto no ano passado, esse ano não tá tanto, a gente até colocou um exemplo aí para você dar uma olhadinha. E também depende muito de qual que é o grau do seu cabelo, do quão crespo ele é. Tem uns cabelos crespos que ficam realmente bem opacos, inteiriços, mas tem outros que acabam definindo um pouquinho ali uns leves cachos. E aí, se você tiver esses cachos, é legal você deixar ele um pouquinho maior para dar um leve movimento. Se tiver esse cabelo um pouco mais denso, aí ou você deixa ele inteiriço mesmo, que fica bem interessante, ou você pode fazer a pegada que a gente acabou de falar com os twists, que é pegar ali a esponjinha afro e dar uma leve mexida no seu cabelo ali para dar uma textura, dar uma diferença, uma direção um pouquinho legal aí, que fica bem interessante, cara. O bem interessante desse corte também é que ele fica bastante democrático. Se você quiser fazer uma pegada um pouco mais alta, fica legal. Mas se você só quiser deixar um leve volume nessa parte central para fazer o frual, que é nessa parte mais centralizada, mas sem muita altura, você pode também. Outro estilo muito legal que eu falei lá no nosso vídeo anterior sobre dicas no geral ali para cabelo é o Curved Part, cara, que é basicamente uma variação ali do Zig-Zag Part que a gente já falou, que ao invés de você fazer um desenho de navalha que tem um monte de movimento, ele basicamente vai ser um risco curvado, como o próprio nome diz. E aí o legal dele é aonde que o risco fica. Ele fica mais no centro da sua cabeça, com a curva indo para o lado. Então realmente ele vai começar de uma região que não é tão tradicional, mas ele fica bastante interessante. Uma outra coisa dele também, que ao contrário da maioria dos parts que a gente chama, né, zig-zag part, ou outros parts que a gente fala que são as repartições do cabelo, ao invés de ele ser bem grande até o final da sua cabeça, o covered part, ele basicamente só vai até a metade da sua cabeça. Ele vai ser realmente só uma curvinha ali na parte frontal dele. E aí tanto você pode fazer com o cabelo mais raspado, quanto você pode deixar o cabelo um pouquinho mais alto ali, com essa risca de navalha um pouquinho mais grossa ali, com essa curva que vai dar um movimento interessante, vai dividir duas partes do seu cabelo e também vai dar muita atitude. Você pode fazer dessas duas formas, pra mim fica bem legal as duas. Os dreads não podem ficar de fora aí, né, cara, porque realmente é muito tradicional da cultura afro, que é a maioria que tem o cabelo crespo, e realmente ele não sai de moda porque você consegue fazer muita coisa com ele. Ao contrário de outros anos que os dreads normalmente ficavam bem famosos deles um pouquinho mais longos, nesse ano ele vai ter algumas variações. Claro, ele ainda vai ser bem legal, grande, mas mesmo grande é legal que você faça algumas variações, como por exemplo, raspar as partes laterais, deixar só realmente a parte central para ele ficar caído só nesse meio, às vezes dar uma amarrada nos dreads centrais para ele ficar quase como se fosse um moicano, entre aspas, de dread um pouco mais longo, e também os dreads um pouquinho mais curtos ali jogados para frente, como se fosse uma franja, vai ficar bem legal. O estilo muito legal que segue essa linha de deixar um pouco mais de volume na parte de cima é o Drop Fade Curls, cara. Basicamente, ele é um degradê tradicional ali, começando do meio da sua cabeça, né? Aquela progressãozinha de máquina, que pode começar na 0, indo 1, 2 ou 3. Ou você pode, se você não gostar do seu cabelo muito curtinho, você pode fazer ali começando da 2, por exemplo, que não vai ter problema. E aí, basicamente, na parte de cima ele tem um formato mais arredondado. Então você vai deixar um volume ali, um cabelo um pouquinho mais médio, vai deixar ele mais arredondado no todo, e na parte da nuca vai ter uma finalização ou em V descendo na sua nuca, ou ele vai ser realmente mais arredondado para manter todo o corte do cabelo. E aí, como toda essa linha, né, de estilo que vai se manter para 2023, que é o volume, que é a textura, obviamente, se você já tiver o cabelo crespo ali, ele já vai ficar legal. Se você quiser fazer lá os sponge twists, né, com a esponjinha, vai ficar interessante também. Se você tiver o cabelo um pouquinho mais fino, que não fica tão denso o seu cabelo, você consegue também passar um cremezinho ali e dar uma amassadinha nele, para ele conseguir ali se embaraçar todo, que fica bem interessante. Então, sempre que tiver bastante volume o seu cabelo e tiver algum tipo de textura, algum tipo de movimento diferente, fica bem legal. O interessante é que pro cabelo crespo, que já tem bastante sustentação, você não vai precisar ali nenhuma pomada muito forte para fazer esse corte, já que só que o barbeiro fizer ali já vai ficar bem interessante, já vai se manter ali por bastante tempo. Uma outra pegada aí pro cabelo crespo que não sai de moda são as tranças, né, cara? Mais aí especificamente as tranças Nagô. Já faz ali acho que uns 2 ou 3 anos que ela se mantém alta, e basicamente são as tranças tradicionais, só que elas são um pouquinho mais finas e acabam formando alguns desenhos na cabeça. Então elas não são tranças ali uniformes que tem várias. Elas podem ter 4, 5 tranças, às vezes obviamente um pouco mais, às vezes até um pouco menos, e aí acaba, como o cabelo é puxado para fazer essas tranças, acaba ficando vários desenhos de repartições na sua cabeça, e aí vale bastante da sua vibe aí, do qual desenho que você quer mostrar, quantas tranças você quer, aí você pede pro seu barbeiro, que vai ficar muito legal, não tem muito erro, cara. O legal dessas Nagô é que ainda tem uma parte cultural muito interessante aí na cultura afro,
porque as tranças Nagô ali, depende do desenho que elas tinham, representavam várias coisas na cultura deles, como até classe social, etc. Então, realmente, é bem interessante para essa galera que quer aí se conectar também com a sua cultura. E nosso último estilo aí de cabelo crespo, para mim, eu acho que é uma das maiores novidades, a gente não trocou ideia sobre ele em nenhum dos anos e realmente eu acho que fica bastante estiloso, é o Curved Flat Top, cara. A gente já falou, né, do Flat Top algumas vezes, em algumas ocasiões aqui em outros anos. Ele vai se manter bem legal para esse ano, mas essa variação dele tá mais em alta, cara. Pra quem não conhece, o Flat Top, você realmente deixa o cabelo raspado nas laterais, pode ser um degradê ou só raspado mesmo, e na parte de cima é o cabelo que é realmente bem denso e bem crespo mesmo, que fica com muita estrutura, então ele fica super quadradão, como se fosse ali um Black Power, só que ao invés de arredondado, ele vem reto à sua cabeça e fica quadrado. Ele é bem interessante, dá uma altura legal e tal, mas o Curved Flat Top, que é essa variação, basicamente é ele não ser linear quadrado, ele tem uma divisória, ele tem uma divisão, pode ser por risca de navalha, ou muitas vezes, ao invés de ele ser todo quadrado, ele é meio cortado ao meio, então ele tem essa pegada meio geométrica, que fica uma parte mais alta e a outra vai caindo. E aí muitas vezes tem essa parte geométrica e culmina ainda num risco de navalha aí para dividir duas partes do cabelo. Então realmente vai, justamente por a tendência cada vez mais é ter uma textura, ter um movimento, o flat top ele é muito legal, ele é volumoso ali, fica interessante pra caramba, mas ele é mais fixo, entre aspas, por ser quadradão. Como essa pegada tem um leve movimento, ele tem uma curva, ele dá essa impressão, né, de movimento, então realmente vai estar mais dentro da tendência para o ano que vem. Rapaziada, foi esse videozinho bem rápido aí pra vocês sobre as tendências pro cabelo crespo. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Se você tem alguma outra tendência aí que você acha que vai bombar muito pro ano que vem, que eu não falei aqui, cara, comenta aí. Se tem alguma dúvida, alguma coisa pra acrescentar, fica à vontade, o legal aí é a gente aprender com todo mundo, fechado? Vamos falar no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar aquela paradinha toda e claro, não deixa aí de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Neo de Meia, está no site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, inclusive nossa nova linha aqui, que é a nossa linha de barba, que é o nosso shampoo, o balm e o óleo para barba, também o nosso sabonete íntimo. Sem contar que já tínhamos na nossa linha o nosso lixeiro de crescimento de barba e também nossa pomada aí modeladora para cabelo. Vale a pena se conferir, os preços são bem legais e a qualidade, cara, tá lá em cima. Realmente a gente prestou muita atenção para fazer um produto de qualidade, fechado? Como falar que no finalzinho do vídeo também, a gente tem nosso podcast próprio que a gente faz toda terça-feira às 8h30 da noite. Se você nunca assistiu, nunca ouviu também, cara, vai lá, assiste no YouTube ou também fica disponível em qualquer plataforma de podcast. A gente distribui, a gente grava no YouTube e depois distribui pra lá. Então você escuta ou assiste os anteriores, se você curtir, prestigiar a gente lá terça-feira, 8h30 da noite, é muito legal. A gente faz uma análise de estilo de alguma personalidade, sempre mostra alguma pegada de barba, sempre tem um tema aí do dia e também a gente responde aí a dúvida e pergunta de todo mundo que tá ao vivaço lá com a gente, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!